Bem-vindos à oração do Despertar com Deus. Eu sou o pastor Naasson, da Igreja Batista Cristo Esperança Mundial. E hoje nós vamos falar sobre o sétimo ensino de Jesus na oração do Pai Nosso. Lembrando que Jesus ensinou um estilo de vida. Então, desde o primeiro ensino, adorar a Deus, depois buscar primeiro o reino de Deus, depois o pão nosso de cada dia, depois perdoa-nos como nós perdoamos, depois não nos deixe cair em tentação. E agora o sétimo ensino que está em Mateus capítulo 6, verso 13, livrai-nos do mal. Quando o texto bíblico, nessa oração do Pai Nosso, Jesus coloca esse conteúdo, livrai-nos do mal, o assunto que Jesus traz para nós é exatamente a nossa luta contra o mal, a luta do mal contra nós. Ou seja, Jesus está falando de batalha espiritual. Ele está falando que nós estamos constantemente em luta espiritual. Então, nós vimos que Jesus colocou essa oração, né, livrai-nos do mal, em último lugar na oração, em sétimo lugar. Mas não é porque é menos importante, não é porque é a última coisa. Não. Desde o momento em que nós começamos a adorar a Deus na oração do Pai Nosso, nós já entramos em batalha espiritual, nós já estamos em batalha espiritual. Toda a oração, todo o processo de oração, de santificação, de culto a Deus, de busca ao Senhor, de meditação na palavra, de comunhão com os irmãos, tudo isso se dá em batalha espiritual, porque o inimigo espiritual, ele não quer que nós tenhamos comunhão com Deus. O inimigo espiritual não quer que você entenda, que você aprenda quais são os processos de relacionamento com Deus na oração do Pai Nosso, principalmente. Ele não quer isso. Então, há uma luta, há uma batalha espiritual. A luta do mal é contra nós. Ele gratuitamente vem contra nós. Nós vamos encontrar na Bíblia, já em Gênesis, Adão e Eva estavam no paraíso, né? Tudo em paz ali no paraíso, mas ele já estava rodeando, ele já estava observando, tramando um plano maligno contra a vida deles. Jó estava com seus rebanhos, a sua vida em paz, e Deus falou: de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Olha, Jó, ele é temente ao Senhor, porque o Senhor dá riqueza para ele. Ou seja, Satanás estava tramando um plano contra a vida de Jó. E Jesus, conversando com os discípulos, especialmente com Pedro, Jesus falou assim: Pedro, Satanás requereu você da minha mão para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Pedro falou: que é isso, Senhor? O senhor acha que eu iria fazer alguma coisa contra o Senhor? Jesus falou: Pedro, você vai me negar, Pedro. E olha só que esse episódio termina com Pedro negando a Jesus 3 vezes e chorando amargamente. Tudo isso, meus queridos, é um processo de luta contra o mal, do mal contra nós. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos e dizer: não, eu não participo desse conflito, eu não participo dessa guerra, eu não quero me envolver com isso. Nós não temos escolha, porque não há neutralidade no campo espiritual, não há neutralidade nessa luta contra o mal. Por isso, então, é que a Bíblia nos ensina, Jesus falou assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está comigo está contra mim. Percebe, então? Não há neutralidade, porque ou nós estamos com Jesus, ou nós estamos contra ele. E estar a favor de Jesus, estar do lado de Jesus, significa uma declaração pronta, uma declaração nossa de que: Senhor, eu sou teu, eis-me aqui, Senhor, usa-me, eis-me aqui para fazer a sua vontade, eis-me aqui, ó Deus, para pregar o seu reino, para resgatar pessoas, para libertar pessoas. E foi por isso, então, que Deus nos deu poder. Ele diz: eis aí, vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ou seja, Deus está dizendo: eu quero dar a vocês poder e autoridade para essa luta contra o mal. Por isso que a Bíblia ainda fala em Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, temos uma luta, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao redor, bramando como leão, procurando alguém para devorar. Então, nós somos as pessoas
que estão no alvo do inimigo. Só que ele acha que nós estamos distraídos, que nós não estamos voltados para o nosso Deus. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele está dizendo, olha, nós estamos aqui em batalha espiritual, nós estamos equipados para a luta espiritual, e a oração é um poderoso instrumento de batalha espiritual. Por isso você não pode deixar de orar, você não pode sair de casa sem orar, você não pode deixar de ter todos os dias um momento com Deus em oração e meditação da palavra do Senhor, porque nós estamos em batalha espiritual. Além disso, a Bíblia fala em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, a Bíblia fala, ela vem dizer, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E diz assim, Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade. Então, na sequência, Deus apresenta toda a armadura, o cinturão da verdade, o calçado da preparação do evangelho da paz, a couraça da justiça, o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Então, o Senhor nos dá equipamentos espirituais para nós enfrentarmos essa batalha espiritual. Vestir a armadura de Deus acontece no processo de oração, de comunhão com Deus, de vida com Deus, de santidade. O inimigo, ele vai tentar nos comprometer com o pecado, com a iniquidade, para roubar a nossa autoridade, o nosso poder, para as pessoas terem vergonha de falar com Deus. Eu já conversei com pessoas que falaram, pastor, Deus sabe que não tem jeito para mim. Não, pastor, eu já fiz muita coisa muito grave. É o inimigo acusador que fica falando isso. Mas o Senhor diz, Senhor, livrai-nos do mal. Ele nos ensinou a orar, Senhor, livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Deus, das ciladas do diabo. Livrai-nos, ó Deus, das malícias do inimigo, para nós não sermos vencidos por ele, enganados por ele. Então, queridos, orar toda a oração do Pai Nosso, não repetindo essas palavras, mas entendendo o contexto de cada um dos ensinos, é um meio poderoso de nós fazermos batalha espiritual e de nós vencermos o mal que tenta contra a sua vida, que tenta contra a sua casa, que tenta contra nós. Quando Moisés estava tirando o povo de Deus lá do Egito, aconteceu uma cena interessante, porque o faraó falou assim, não, deixa para trás os rebanhos e as crianças e as mulheres. Moisés falou assim, não vai ficar nem uma unha aqui no Egito, nós vamos levar tudo. Meu querido, eu vou dizer para você o seguinte, nós não vamos deixar para o inimigo nem uma unha. Absolutamente nada, ele não tem parte conosco. Jesus disse isso, eis aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem parte comigo. Ele não tem parte com você, nenhuma unha ele pode ter na sua vida, nenhuma unha ele vai ter na sua casa, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque entregamos a nossa vida a Jesus para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, nós somos totalmente deles, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele não tem nem uma unha em nós, porque nós somos totalmente de Deus. Nós somos totalmente do bem, nós somos totalmente do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Nada ficará para o inimigo. Consagre-se totalmente a Deus, a sua casa, a sua família, tudo que você é, tudo que você tem. Vamos orar? Vamos orar nessa hora e vencer esse mal em nome de Jesus. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, porque nós temos na oração o recurso espiritual para nós vencermos o mal. Oh Deus, ensina-nos, Pai, ensina cada pessoa, Senhor, a entender que nós estamos em batalha espiritual, que nós estamos, ó Deus, em luta contra o mal. Meu Deus, quantas pessoas estão, Senhor, despercebidas, distraídas, ó Deus, quantas pessoas, Pai, elas estão tão ocupadas com as coisas dessa vida que não percebem, Senhor, que estão sendo tragadas, ó Deus, numa batalha espiritual e muitas pessoas, meu Deus, estão sucumbindo, estão sendo vencidas, Pai. Oh Deus, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, alerta essas pessoas, usa, Senhor Deus, essa palavra
para que as pessoas, para que todos saibam que estamos em batalha espiritual, mas nós temos o Senhor conosco, que é o nosso aliado, nós temos o teu Espírito Santo, nós temos o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, nós temos, ó Deus, os seus anjos conosco, que são espíritos ministradores, nós temos a sua palavra, que é a verdade, nós temos, ó Deus, a sua igreja, que se une, ó Deus amado, em torno da oração da sua palavra, para se fortalecer e vencer o inimigo em todas as suas astutas ciladas que tenta contra nós. Pai, em nome de Jesus, leve essa pessoa agora, Senhor, que está aqui, meu Deus, participando dessa oração. Leva-o, Pai, a se comprometer na batalha espiritual, a se fortalecer em ti, meu Pai, porque a tua palavra diz, meu Deus, que nós somos a menina dos teus olhos, que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita, de dia o sol não nos molestará e nem de noite a lua, porque o Senhor nos guardará de todo mal, o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora para sempre, porque tu és, ó Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, porque Deus bendito, o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Então, Senhor, fortalece-nos, ó Deus, nessa luta espiritual. Fortalece-nos, ó Deus, no entendimento, no ensino, ó Deus, na aprendizagem dos ensinos de Jesus, na oração do Pai Nosso. Oh Deus, abençoe essa pessoa, socorre essa pessoa, socorre essa família, socorre, dá livramento, livra-nos do mal, para a glória do teu nome, Pai. Do mal humano, do mal de Satanás, dos demônios, das pessoas cruéis. Senhor, livrai-nos, a nós e a nossa família, a nossa casa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Assim terminamos os 7 ensinos de Jesus na oração do Pai Nosso. Eu sou o pastor Naasson, da Igreja Batista Cristo Esperança Mundial.